Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no canal da Revista Acordes, que pertence ao Núcleo de Estudos de História Social da cidade do Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje nós vamos ter o prazer de assistir uma palestra com a professora Eliane Furoni, que eu irei, nesse momento, fazer a sua apresentação. A professora Eliane Cristina Furoni Vieira dos Santos, ela é formada em História pela Universidade Paulista, fez duas especializações. A primeira em Ciências Humanas, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A segunda, especialização em História do Brasil, pela Sociedade de Ensino Superior Estácio. Atualmente, ela está fazendo mestrado em História Social, perdão, em Ciências Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela possui experiência no ensino de História Geral e do Brasil em cursinhos populares, como a Rede Emancipa e a Associação Baobá de Educação e Cultura. Sua trajetória profissional inclui experiência de mais de 20 anos em coordenação administrativa corporativa, além de ter atuado como instrutora de treinamentos corporativos. Professora, é um grande prazer ter a senhora, sua larga experiência aí no campo do ensino e das relações corporativas serão muito úteis para nós que estamos aqui assistindo. Então, sinta-se à vontade e, em nome do Departamento de História, nós agradecemos antecipadamente a sua participação hoje. Olá a todos e todas, eu que agradeço, professor Francisco, agradeço também ao Departamento de História da PUC São Paulo, né, ao Núcleo de Estudos de História Social da cidade, e hoje a gente está aqui para bater um papo, para conversar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida no Programa de Ciências Sociais da PUC São Paulo. Bom, essa pesquisa, ela não se inicia exatamente durante o mestrado, né? Eu já pesquiso essa temática desde 2017, quando foi o centenário da greve geral, de 1917, e eu ainda estava na graduação. Aí eu iniciei minhas pesquisas, meu TCC foi a respeito disso, e nas especializações também que eu fiz de história, eu também tratei desse assunto. Bom, uma vez estando no mestrado, eu aprofundo essa temática, eu faço um recorte mais específico, aprofundo essa temática, mostrando a violência que ocorreu durante a greve geral de 1917. Uma coisa que é bom a gente pontuar, antes de eu começar a falar, é que muitos trabalhos, e trabalhos de ponta, trabalhos de fôlego foram feitos desde os anos 80, que eu tenha pesquisado, sobre a greve geral de 1917. Um desses trabalhos, nos anos 80, foi feito por uma professora da PUC, a Yara Curi, onde ela tenta fazer um levantamento aprofundado de todos os periódicos que falaram a respeito da greve, porque a nossa fonte original, mesmo até hoje, são os periódicos, né, da época, a nossa primeira fonte, né? Depois disso, a gente pode fazer um corpus documental, que é o que eu também trago como proposta para o mestrado. Então, muito já se falou sobre a greve, sobre vários aspectos, mas principalmente sobre o movimento em si, as causas, a organização operária, os desfechos, né, da greve, mas pouco se falou sobre a violência que foi empregada durante a greve, né? Não que não tenham falado, mas não aprofundaram essa temática. E aí a minha proposta para o mestrado foi aprofundar essa temática.
Então, o nome da minha pesquisa, né, o meu título é Uma questão social a ser compreendida, a repressão policial à greve geral de 1917 na cidade de São Paulo e os seus mortos e desaparecidos. Por que eu utilizo uma questão social a ser compreendida? Eu faço uma brincadeira, que a gente pode dizer, sobre uma frase que ficou muito famosa durante a Primeira República, que a questão social era uma questão de polícia. Essa frase inicialmente é atribuída ao Washington Luiz, que na época da greve era prefeito de São Paulo, mas posteriormente ele foi presidente da República. Não se tem comprovação de que ele tenha exatamente dito isso, de que a questão social era uma questão de polícia. Porém, ele disse coisas parecidas, principalmente em Palanque, né? Porque depois ele fez comícios, ele continuou na vida política, então sempre pairava que a questão social, porque não tinham leis sociais, né, não tinham, por exemplo, a CLT, ela não era tratada pelo parlamento, ela era tratada pela segurança pública. Tanto que toda e qualquer insurgência, todo e qualquer movimento operário que começasse a acontecer dentro de uma fábrica, imediatamente os industriais chamavam o corpo da cavalaria da força pública e eles iam com violência para frente das fábricas, e a gente costuma dizer na historiografia que essas greves eram terminadas a pata de cavalo. Então, sendo o Washington Luiz ou não, sim, pairava que essa questão social, durante a Primeira República, era tratada pela polícia, né? Então, vamos lá. Bom, eu parto, como eu disse inicialmente, da greve geral, né? Então, falando um pouquinho sobre essa greve geral, ela não foi a única greve geral do século XX, mas ela foi a mais importante, ela foi a icônica, né? Antes dela, houveram outras greves, inclusive gerais, e depois também, pelo menos até 1920, o movimento operário ele fica muito ativo. Por que ela foi muito importante? Porque exatamente no ano de 1917, a gente costuma dizer que o Brasil estava passando por um caldeirão, né, por uma panela de pressão que estava prestes a explodir. Então, toda aquela questão social estava muito acirrada. A fome, a miséria, as condições de trabalho extremamente precárias, tudo aquilo estava levando a população a uma condição de miserabilidade impressionante. Some-se a isso as condições externas, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. A gente estava quase no final dela, a gente estava em 1917, 1918, ela iria se encerrar, mas a gente estava numa fase crítica. E aí os mercados se fecham, o mercado interno tem que começar a produzir. Eu não consigo mais exportar, como o Brasil exportava principalmente matérias-primas, né? Então, isso se fecha. Fechando o mercado interno, toda a produção interna daquela incipiente industrialização que começa a partir dos lucros do café, a produção aumenta expressivamente. E aumentando essa produção, aumenta sobremaneira a exploração da mão de obra. Essa mão de obra era majoritariamente imigrante, né, vinda da grande imigração, que é aquela troca da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Estatisticamente, essa população era de italianos, então a gente diz que primeiro lugar, em estatística, vinham os italianos, em segundo, os portugueses, e depois as outras etnias. Então, majoritariamente, essa mão de obra, que a princípio foi deslocada para o campo, ela sofre maus tratos no campo, tudo aquilo que foi prometido pelo programa governamental não é exatamente cumprido, de que eles conseguiriam terras, de que eles iriam conseguir pagar a sua parte através do trabalho, conseguir terra e conseguir, né, o seu pedacinho para poder plantar, colher, vender. E, além de tudo, aquele ranço escravocrata dos fazendeiros faziam
com que a situação fosse mais complicada ainda, porque esses imigrantes também eram muito maltratados lá no campo. Parte deles migram para a cidade, e aí começa aquela onda de mão de obra nas fábricas, principalmente têxteis. Bom, voltando ao ano de 1917, a gente tem uma configuração social calamitosa. Some-se a isso também já as ideias socialistas, anarquistas, ou seja, as ideias políticas que pairavam sobre esses trabalhadores e trabalhadoras. Muitos militantes anarquistas, principalmente, que vieram da Espanha, especificamente, eles começavam a ventilar ideias sobre associações, sobre organizações operárias. Essas organizações, esses sindicatos, que não são iguais aos que a gente conhece hoje, também já existiam antes de 1917. Porém, com essa dificuldade que eu estou narrando para vocês, essas associações elas começam a ficar mais coesas, elas começam a se consolidar melhor. Lá para maio, mais ou menos, começam a se formar ligas operárias de bairro, que são associações mais próximas das fábricas. Então, isso a gente costuma dizer que facilitou a organização e facilitou a configuração da greve, como que eles combinaram a deflagração da greve. Então, formou-se Liga Operária do Belenzinho, Liga Operária da Moca, e por aí vai, nos bairros operários. Por que isso facilitava? Porque conglomerava os trabalhadores e trabalhadoras daquele bairro. Então, era mais fácil a comunicação, né? Considerando a época em que a gente está falando. Geralmente, na parte da noite, eles saíam do trabalho e iam para essas reuniões. Isso durou mais ou menos de maio a julho, começo de julho. As jornadas de trabalho eram extremamente extensas, chegando a 12 horas por dia. A mão de obra feminina e infantil era também utilizada em larga escala. Quando eu digo infantil, eu estou falando crianças de 10, 11 anos de idade, e que morriam nessas máquinas, né, nas máquinas têxteis, por falta de segurança do trabalho. Eu tenho um relato de um jornal que eu estou trabalhando na pesquisa, em que conta a história de um garoto que foi pego por uma máquina, por um tear, pelo cabelo, ele foi escalpelado e morreu no chão de fábrica. E isso não é um caso pontual, isso acontecia quase que diariamente nas fábricas. Bom, essas pessoas se reuniam nessas ligas, tratavam desses assuntos e também da vida, né, da sua subsistência. Em junho, metade de junho, há uma primeira paralisação. Essa paralisação se inicia no cotonifício Cresp, mas ela não tem tanto alarde. Julho, essa paralisação é retomada, a partir do dia 4, 5 de julho, fecha-se uma das seções do cotonifício Cresp, que inclusive os remanescentes ainda existem lá no bairro da Moca. Para quem conhece o bairro da Moca, aqui em São Paulo, é onde estava alocado o hipermercado Extra, hoje acho que é o Açaí. Naquele prédio ali da Rua dos Trilhos é onde ficava o cotonifício Cresp. Uma das maiores indústrias têxteis que a gente tinha em São Paulo, tirando as indústrias Matarazzo, né? Bom, em julho, um grupo de mulheres fecha o lanifício, e aí essa greve se alastra por toda a empresa, por toda a indústria, e ela transpõe os muros da indústria, porque geralmente as greves elas eram bem localizadas, elas eram por fábrica, né? E as reivindicações eram por fábrica, não eram reivindicações únicas para todas as categorias. Essa greve não, ela tem essa característica também. Ela consegue ganhar as ruas, eles fazem piquetes e conseguem a adesão de
outras fábricas aos redores da Moca, do Belenzinho, do Pari, do Brás. Bom, essa greve tem um ponto nevrálgico, onde começam os confrontos entre a força pública e os grevistas. Num desses confrontos, que é em frente à fábrica Maria Ângela, morre um operário, um jovem de 21 anos, chamado José Martinez. Ele tinha acabado de chegar da Argentina com a sua família e trabalhava como sapateiro. No confronto que teve entre a força pública e os grevistas, ele toma um tiro, vai para a Santa Casa. Isso é no dia 9 de julho. No dia 10 de julho, ele falece, ele não resiste aos ferimentos. E aí os companheiros do Comitê de Defesa Proletária, que tinha sido montado durante a greve, eles resolvem fazer não só um levantamento financeiro para custear esse enterramento, esse sepultamento do companheiro Martinez, mas também panfletam e conseguem montar um grande cortejo. Eles se juntam em frente à fábrica, em frente à casa do Martinez, que fica no Brás, na rua Caetano Pinto, fazem um velório, que eu chamo de um velório protesto, né, de um cortejo protesto, e de lá eles seguem até o cemitério do Araçá. Conta-se mais ou menos 10 mil pessoas neste cortejo. Isso já era muita coisa para São Paulo da época. Esse cortejo, ele passa pela região central antes de chegar ao cemitério do Araçá, e ele, durante o caminho, ele vai conseguindo outros adeptos à greve. Pessoas que também estavam vivendo condições difíceis de trabalho e de vida, que eram já do setor do comércio, não só da indústria, mas do comércio, né? E eles vão fechando os comércios e vão aderindo àquele cortejo e à greve. Bom, aí, neste exato momento, a gente considera na historiografia que é o estopim da greve geral. Edgar Loenrot, que foi um dos grandes articuladores da greve também, que era um militante anarquista, tipógrafo, morreu nos anos 60. Ele costumava dizer que o cortejo do José Martinez foi o rastilho de pólvora que se seguiu pelas ruas de São Paulo. A partir daí, as coisas começam a tomar uma proporção de violência muito grande, e o governo de São Paulo, no caso, o presidente de Estado, Altino Arantes, mais o secretário de Segurança Pública, que na época era o Eloy Chaves, fazem um acordo, e eles precisam esmagar aquela greve de alguma forma, porque nunca tinha se visto nada antes, a proporção que estava tomando. Os grevistas, a partir de então, já naquele dia 9 de julho, naquele dia 10 de julho, eles começam a fazer barricadas pela cidade. E nisso, a cavalaria vai com força para cima para tentar dispersar. Alguns anarquistas, eles já tinham o costume de vir armados, né? Eles tinham esse costume na Europa, né? De usarem arma, usarem bomba, tanto que tem até umas caricaturas de anarquistas com bombas, com armas, mas nada comparável à força bélica da própria força pública. E aí eles atiravam para cima dos grevistas, né, sem saber o que estava acontecendo. No dia 11 de julho, no dia 13 de julho, mais um desses confrontos acontece na cidade de São Paulo, agora na Barra Funda. Foi muito intenso o tiroteio e morre uma menina de 8 anos que estava no portão de casa. Ela se chamava Eduarda Bindo e ela recebe uma bala perdida na cabeça. Ela falece na Santa Casa de Misericórdia e, nesse momento, a polícia, a Secretaria de Segurança Pública, impede que a família faça o velório da forma convencional. Jornais da época relatam que a polícia obrigou a família a fazer o velório dentro das dependências da Polícia Central, que fica hoje, como curiosidade, a Polícia Central
ela ficava onde é hoje, ali o pátio do colégio, na região central de São Paulo. Ali era o centro nervoso, tanto da justiça quanto do governo do estado, né? A polícia faz com que os pais façam o velório da menina dentro da Polícia Central para evitar um novo cortejo protesto como foi o do Martinez. Mas as revoltas não pararam. Isso não fez com que os grevistas voltassem atrás ou deixassem de continuar a sua luta, né? No mesmo dia 13, à tarde, acontece outra revolta, agora na região da Avenida Paulista, ali na Rua Augusta. Um bonde é tentado ser tomado pelos grevistas, só que quem estava conduzindo os bondes já nesse momento, porque não tinha motorneiro, não tinha padeiro, não tinha ninguém mais trabalhando, então a polícia destacou alguns oficiais, principalmente dos bombeiros, para guiarem os bondes. Só que eles iam, obviamente, armados. Numa dessas tomadas desse bonde, há um novo tiroteio e um manifestante, Nicola Salerno, de 28 anos, é baleado e morre no local. Também não há um cortejo. Infelizmente, os jornais eles não descrevem com exatidão como é que foi o enterro do companheiro Nicola Salerno, mas é mais uma vítima da greve. Então, assim, toda essa força bélica, a princípio, até o dia 13 de julho, fez 3 vítimas fatais. Aí, todas as pesquisas que falaram sobre a greve geral e tocaram na questão dos confrontos, da violência, elas falam até esses 3 mortos oficiais, né? A partir daí, parte a minha pesquisa. Bom, então aqui eu trago os mortos, né? Então a gente tem a foto do José Martinez, esse jovem de 21 anos. Ao lado dele está o Nicola Salerno. Então, durante as minhas pesquisas de campo, eu consegui descobrir a campa, né, o mausoléu onde está enterrado o Nicola Salerno. No cemitério do Araçá, todas as 3 vítimas fatais foram enterradas no cemitério do Araçá. E o único túmulo que sobrevive ao tempo é o do Nicola Salerno. Por quê? Porque ele tinha a família, já tinha um mausoléu lá, né? Então, ele é perpetuado. Então, isso facilitou com que sobrevivesse ao tempo e à memória. Os outros 2, o José Inegues Martinez e a Eduarda Bindo, foram enterrados no que a gente chama de quadra geral. As quadras gerais eram enterramentos temporários, que na época duravam apenas 5 anos, depois eram exumados ou perpetuados, e aí era de acordo com a condição das famílias. Não conseguimos encontrar, durante as pesquisas, nem remanescentes das covas, tanto do Martinez quanto da Eduarda Bindo, embora tenham registros de enterramento que, inclusive, estão custodiados no Arquivo Histórico Municipal, os livros de enterramento. Então, existem registros de sepultamento, mas não dá para localizar para onde foram esses remanescentes ósseos, tanto da Eduarda quanto do Martinez. Muito bem. Durante a greve, uma das coisas importantes que aconteceram, que ajudaram a perpetuar essa memória, foram os jornais, principalmente os jornais de oposição, que diuturnamente catalogavam, noticiavam o que estava acontecendo. Um desses jornais, que inclusive era da comunidade italiana, chamada Fanfula, começou a noticiar uma lista de desaparecidos. Então, como que era feito? O CDP, que é a Comissão de Defesa Proletária, instigou os operários para que, se tivesse algum companheiro de fábrica ou companheiro de luta
que estivesse desaparecido nesses momentos mais, né, turbulentos da greve, fossem até as redações dos jornais e fizessem a denúncia. Então, como a comunidade italiana era a maioria em número e tinha esse jornal que fazia esse atendimento, né, vamos dizer assim, a essa comunidade, eles se sentiram mais à vontade de ir para a redação do Fanfula e falar, olha, fulano, ciclano, beltrano não apareceu em casa, não apareceu na porta da fábrica, não está com a gente na luta. E diariamente, por volta de mais ou menos umas 2 semanas, essa lista ia sendo atualizada. Chegaram a mais ou menos, pelo que eu me lembro, 13 nomes de pessoas desaparecidas. Esse jornal também fez uma denúncia no dia 21 de julho, ele publica a denúncia, mas a denúncia o acontecimento era de antes, né, da semana do dia 12, 13 de julho, dizendo assim, que nas noites de 12, 13 e 15 de julho, foram vistos carros de polícia subindo para a região do Araçá, porque, veja, a região do Araçá é uma colina, né? Hoje, com os prédios, com a modificação da cidade, a gente não consegue ter essa dimensão, mas naquele tempo a dimensão era bem visível, é uma colina, a gente está, né, no espigão da Paulista, carros da polícia subindo para a região do Araçá e enterrando-se corpos de operários mortos em confrontos de forma clandestina pela polícia. Mas para por aí. Não há outras notícias que deem mais substância a esse fato ou que descrevam melhor esse fato. No livro A Greve Geral de 1917, do pesquisador José Luiz Del Roio, ele descreve um pouco mais sobre exatamente essa notícia do Fanfula. Mas também por falta de documentação e até mesmo de tempo para se debruçar sobre a pesquisa, pesquisadores como ele, como a professora Cristina Lopreato e como o professor Luigi Biondi, também não tiveram mais materialidade para saber melhor sobre esses enterramentos clandestinos. E aí que eu pego esse desafio para mim. Muito bem. Eu tenho um problema na minha mão. Eu tenho 108 anos praticamente passados, onde eu só tenho notícias de jornal que me dizem o que está acontecendo e mais nada. Então, qual que é a ideia, né? Qual que é o enunciado do meu problema? Eu tenho essas denúncias dizendo que, durante a noite, valas comuns foram abertas no cemitério do Araçá para ocultar essas mortes ocorridas entre confronto de polícia e grevista, e a polícia estava enterrando de forma clandestina no Araçá. Aí eu me pergunto, houve mesmo muito mais mortos que além daqueles 3 oficiais? Quais foram, e se houve, né? Quais foram esses mecanismos utilizados pela polícia e pelo governo para que tudo isso fosse ocultado? E como esses mecanismos vão se inserir naquele contexto de repressão política? Porque a gente tem contextos de repressões políticas aos montes na história do Brasil. Recentemente, né, na história recente, a gente tem a ditadura militar de 1964, que é amplamente estudada, amplamente discutida, e muitas coisas já se conseguiu descobrir, né, pela abertura dos arquivos, como é que foram feitos esses desaparecimentos. Quais eram os mecanismos necrogovernamentais que os militares utilizaram para sumir com os corpos. Mas em 1917, como é que eu vou chegar a essa informação, né? Inclusive pela escassez de documento. Então, eu parto primeiro das notícias, como eu disse, de jornais, que são a minha fonte principal. A partir daí, eu começo a fazer um levantamento de pesquisa, o tal da estado da arte da pesquisa. E eu vejo que, especificamente sobre os mortos e desaparecidos desta greve, não existiam trabalhos acadêmicos que aprofundavam o tema.
Então, eu tenho uma lacuna de pesquisa aí. Então, já levanta uma necessidade de uma pesquisa, né? E eu também quero conhecer melhor esse histórico das perseguições de desaparecimentos políticos no Brasil, porque muito se fala, como eu acabei de dizer, dos contextos de ditadura, de estado de exceção, que infelizmente isso é possível e natural de acontecer. Perseguição política, desaparecimento forçado, enterramentos clandestinos. Mas em tempos de paz, isso também ocorre, isso também ocorreu, principalmente numa república oligárquica e autoritária que a gente estava vivendo, que era a época da Primeira República. Então, eu queria entender melhor esse fio da história, colocar esse tijolinho, né, nessa linha cronológica dos massacres ocorridos por perseguição política no Brasil. Bom, então eu tenho meus objetivos gerais, né? Que é analisar esses mecanismos utilizados pelo governo do Estado e pela polícia para ocultar esse número de mortos, além daqueles 3. Por que eu já estou batendo o martelo nessa minha fala que foi mais que 3? Porque não tanto pelas notícias quanto pelo conjunto documental que eu fui procurar no Arquivo Público do Estado, eu fiz um confronto entre notícia de jornal e documento da polícia da época, que é a Força Pública. Muito embora eu tenha uma escassez muito grande de documentação, tanto por perda documental, até mesmo por perda intencional, que a gente sabe que isso acaba acontecendo, eu consegui vislumbrar algumas coisas. E a principal delas é que a violência empreendida pelas forças de segurança foram muito fortes. Para se ter uma ideia, eles colocaram para fazer guarnição aqui na cidade de São Paulo, tropas do Exército. Então, se faltasse soldado, se eu começasse a ver muita baixa de soldado, eu tinha uma guarnição do batalhão de Lorena, do Exército, que já estava de prontidão para vir atuar. Fora isso, pegaram a corpo da Força Pública de todo o interior paulista, ou pelo menos das principais cidades, e lá deixaram o que a gente chama de linhas de tiro, fazendo a guarnição. Então, saía a tropa da Força Pública de lá, e quem ficava lá eram civis armados, olha aí, um embrião miliciano, civis armados, que era da tal da linha de tiro, para fazer a guarnição nas delegacias. Então, veio muito mais, tinha muito, a guarnição da Força de Segurança era muito maior do que em tempos de paz, né, em tempos normais aqui na cidade de São Paulo. Eles colocaram também navio cruzador apostos no Porto de Santos, caso a situação fugisse do controle de São Paulo. Em volta das delegacias, e principalmente ali naquele centro nervoso que eu falei, no centro de São Paulo, tem fotos disso, inclusive na revista A Cigarra, de todo o entorno está com metralhadoras voltadas para a rua. Vejam, não tenho que negar o tamanho da violência, o tamanho da repressão. E sim, houveram muitos confrontos pela cidade. O jornal Estado de São Paulo e o jornal A Razão, eles falam de um tal de Café Internacional que ficava em frente hoje à estação da CPTM do Brás, chamado Café Raga Internacional. Ali disse que teve um confronto tão forte que só ali teve 18 mortos, mas não dá nome, onde foi enterrado, nada disso. O jornal A Razão, do Rio de Janeiro, mandou um correspondente para São Paulo, porque durante a greve, o secretário de Segurança Pública se reuniu com os principais jornalões aqui de São Paulo e falou: para de noticiar, para de dar detalhe do que está acontecendo, porque a população pode ficar muito alarmada.
Então, houve um cala-boca. Só que o jornal A Razão, do Rio de Janeiro, mandou um correspondente para São Paulo para que as notícias continuassem sendo ventiladas, nem que fosse lá. O jornal A Razão, ele faz uma reportagem dizendo que no quartel da Guarda Cívica, hoje a gente tem só o remanescente dele no Parque Dom Pedro, estavam morrendo muitos presos ao relento. Por que acontecia? Nos confrontos, os grevistas eram pegos, né, aqueles que não se machucavam, não fugiam, não morriam, eram pegos, presos e levados para as delegacias. O quartel da Guarda Cívica foi um desses presídios que recebeu os presos por greve. Eles já chegavam machucados, segundo o jornal, eles já chegavam machucados e eram espancados ali. No mês de julho, junho, setembro de 1917, a gente teve um frio absurdo aqui em São Paulo. Essas pessoas ficavam ao relento, lá tem uma área aberta, né? Esses remanescentes mostram, quem passa ali no metrô da estação Dom Pedro, consegue ver do alto, né, os remanescentes desse quartel. Ele tem uma área aberta, então imagina, no frio, machucado, e segundo a notícia do jornal, eles morriam lá. Agora, para onde eles eram levados? Como eles eram enterrados, não foi dito. Então, muito bem. Então, com essas substâncias, né, e vendo também os documentos da polícia, dos atendimentos das ocorrências na assistência pública, a gente consegue ver que tinha muitos feridos, e não dá para acreditar que apenas 3 mortos ocorreram em meio a toda essa violência. Então, por isso mesmo, eu já bato esse martelo de que não, 3 mortes não dá para sustentar, houve muito mais, né? E aí, eu desenho algumas linhas de investigação, porque, na verdade, essa pesquisa, ela é como se fosse uma pesquisa mesmo, um inquérito, né? Uma pesquisa de um crime. Na verdade, o governo, ele cometeu um crime, né? E aí eu preciso traçar algumas linhas, inicialmente, de como eu vou atacar esse turbilhão de coisas, né? Por onde que eu começo? Então, eu tenho a premissa de que houve um massacre. Aí eu vou verificar sobre a repressão, os encarceramentos, os enterramentos, né? A documentação da força pública, como funcionava o aparato governamental, como eram as mentalidades construídas da época. Então, a gente verifica que a xenofobia era muito forte, ideias eugênicas vindas das teorias lombrosianas, importadas, né, das teorias lombrosianas, estava muito arraigado na sociedade, né, nas oligarquias. Então, todo esse aparato mental, documental e procedimental me ajuda a construir um cenário. E para ajudar a construir esse cenário, eu preciso utilizar algumas categorias de análise. Então, uma vez, agora falando mais especificamente do procedimento da pesquisa, né? Então, uma vez que sim, eu consigo vislumbrar que houve uma perda de mão nessa violência, pessoas estão morrendo, pessoas estão fugindo dessa violência e talvez morrendo em outros lugares, machucadas, sendo encarceradas e possivelmente torturadas, né? E morrendo nessas torturas, eu preciso entender qual é essa superestrutura. Através dessa superestrutura, emerge para mim nada mais, por óbvio, do que a violência de Estado. E através dessa violência de Estado, eu consigo enxergar pelo menos 2 teorias que podem ser trabalhadas, que podem ser discutidas nessa pesquisa. Uma delas é a necropolítica,
que é um termo cunhado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, e a necrogovernamentalidade, os dispositivos necrogovernamentais, que o Fábio Luiz Franco, recentemente, com o seu livro Governar os Mortos, discute sobre isso, sobre esses dispositivos que o governo utiliza quando ele faz a sua necropolítica, né? Então, eu tenho essas categorias de análise: violência de Estado e desaparecimentos. Por que desaparecimentos? Porque uma vez que eu não consigo comprovar materialmente, quando eu digo materialmente, não é a falta de documentos propriamente dito, é vestígio. Falando em arqueologia mesmo, né? Vestígio. Eu não tenho vestígios ósseos, eu não tenho uma vala que eu possa descobrir que ali tinha enterramentos clandestinos. Eu vou tratar isso como desaparecimento, né? Então, essas são as minhas categorias de análise: desaparecimentos e violência de Estado. Muito bem. Não é uma pesquisa fácil, é um desafio muito grande, né? Acho que vocês já estão percebendo, pelas lacunas de pesquisa e pelas lacunas documentais. Então, eu tenho que encontrar uma metodologia que me faça sustentar, não digo colocar essa teoria, né, essa hipótese para ser provada, até porque nós não estamos num laboratório, a gente está no mundo das ciências sociais, né, no mundo das ciências ideográficas, onde nos dá uma amplidão de pensamentos e discussões. Eu não vou chegar a um denominador comum, né, alguma coisa comprovada, mas eu posso chegar próximo disso. Então, eu tenho que buscar uma metodologia que me ancore, que me auxilie a fazer esses levantamentos e essas inferências. E a metodologia mais, que eu posso dizer, mais própria, que eu consegui encontrar para esse tipo de investigação criminal, seria a metodologia desenvolvida, estudada pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, que é o paradigma indiciário, né? Ginzburg, que é da terceira geração da escola dos análises, né, da nova escola, ele desenvolve a microhistória, né? E na microhistória ele também trabalha com o paradigma indiciário. Por que paradigma indiciário? Porque tudo que eu tenho em relação à minha pesquisa são indícios. Os documentos, as leituras, as situações, as inferências me dão indícios de que coisas podem ter acontecido. Esses indícios me levam a possíveis hipóteses, né? Então, uma frase que eu acho assim que é definidora para eu ter escolhido essa metodologia do paradigma indiciário é o que o próprio Carlo Ginzburg diz na sua obra, né? Mitos, Emblemas e Sinais. Ele diz assim, se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas, sinais, indícios que vão permitir decifrá-la. Eu acho isso muito interessante para esse caso em específico. Fora isso, né, fora essa metodologia, fora essa teoria metodológica, eu também faço o que eu chamo, né, de um corpus documental. Então, eu tenho o paradigma indiciário, que é a lente que eu ajusto para olhar aquela documentação levantada. Eu tenho uma análise qualitativa dos levantamentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei as notícias de jornais em que os pesquisadores pararam, eu olhei todos os jornais possíveis da época. Então, isso facilitou na época em que eu estou fazendo o mestrado, porque todos os jornais hoje, ou a grande maioria deles, está digitalizada no site da BN,
da hemeroteca, né, da Biblioteca Nacional, então isso facilitou sobremaneira, você consegue pesquisar por palavra-chave, por tipo de periódico, por período, enfim, é muito útil o pesquisador, então isso me facilitou muito, então eu consegui ter essa amplidão de periódicos, eu pego essas notícias, tabulo essas notícias, vou para os documentos oficiais da Força Pública. Então, eu faço uma busca em 1917, ali no Arquivo Público do Estado, de tudo que eu consegui encontrar. Laudos necroscópicos, documentos da assistência pública, da assistência médica policial, documentos de boletins de ocorrência, de inquéritos policiais, tudo que eu conseguir, eu faço uma tabulação para poder depois fazer uma análise qualitativa e fazer cruzamento de dados, tanto de nomes que aparecem nesses confrontos, porque muitos jornais noticiaram nomes de operários dando idade, endereço, onde trabalhava, em que confronto que ele estava, se era na Moca, se era no Belenzinho, qual foi o horário. Tem jornal que chega nesse nível de detalhe. E também faço uma análise de situações, que é aí que a metodologia do paradigma indiciário me auxilia. Muito bem. Juntando a essa metodologia, eu faço também uma pesquisa de campo, porque, embora, como eu já disse, né, há dificuldade, pelo passar dos anos, de se encontrar algum vestígio, alguma coisa no cemitério do Araçá, é muito interessante, é muito salutar que o pesquisador vá para campo, para pelo menos imergir naquela situação e tentar entender coisas, fazer cenários, construir cenários. E nessa imersão no cemitério do Araçá, muitos que tentaram fazer essa pesquisa disseram, olha, a quadra 139, que é onde os mortos da greve foram enterrados, o Inês Martinez e a Eduarda Bindo, não existe mais. Aquela quadra 139, aquela quadra geral, existiu naquela época. Depois que o cemitério foi reformado, que foram feitas novas covas, novas quadras, a 139 daquela época não é a mesma de hoje em dia. E pelo meu trabalho de campo, eu consegui verificar que não é verdade, que a quadra 139, antes quadra geral 139, é sim a mesma em que José Martinez e Eduarda Bindo foram enterradas. Óbvio, eu posso levar essa discussão, tentar aprofundar melhor para um doutorado, até pelo tempo do mestrado, não consigo aprofundar em tantos braços da pesquisa. Mas esse trabalho de campo foi muito interessante eu ter feito, pelo menos para poder ter entendido essa geografia daquele palco onde estava sendo denunciado os enterramentos clandestinos. Muito bem. Durante a pesquisa, foram levantadas algumas suspeitas, né, que o mestrado está na sua fase final, já estou para entregar a dissertação, então eu tenho já algumas suspeitas. Uma das mais importantes é o caso do Sebastião Augusto. Ele foi descoberto por acaso, olha que interessante. Um dia eu estava lá pesquisando no arquivo público os documentos da polícia, e aí eu vi que tinha um conjunto de inquéritos diversos. Estava catalogado assim, inquéritos diversos. Então vamos ver do que se trata esses inquéritos diversos. Vou folheando até que eu chego nessa imagem aqui. É um recorte de jornal que diz assim, Mistério na Lapa. Esse recorte de jornal está dentro de um livro que, pelos dizeres aqui, pelas marcações, iria se iniciar uma investigação. Então, o delegado que pegou aquele caso, que recortou do jornal, subentende-se que ele iria iniciar uma investigação. Eu digo subentende-se porque eu não consegui encontrar documentos posteriores que comprovasse que essa investigação foi realmente dado prosseguimento. Mas o mais importante é o que contém
esse documento? É uma notícia de uma menina, uma moça, chamada Carolina. No calor da greve, ela vai até a delegacia da Lapa, que era chamada de posto policial da Lapa. Ela sabe que o seu pai está está preso lá. Então, provavelmente, ele foi preso durante os movimentos da greve. Ele se chama Sebastião Augusto. Na notícia, a menina, ela está fazendo uma denúncia, tá? Ela está fazendo uma denúncia para o jornal A Capital. Esse jornal A Capital era aqui de São Paulo. Ela está dizendo assim, olha, eu fui na delegacia, provavelmente ela estava levando alguma coisa para o pai, ou queria saber sobre o pai. Eu ouvi a voz do meu pai, me parecia que ele estava bem, porque eu ouvi a voz dele, então vivo ele estava, no momento em que eu fui lá. E o delegado disse, olha, você não pode vê-lo hoje, ele vai ser transferido para a Polícia Central amanhã, e aí você dá os trâmites que tem que ser dado. Muito bem, no mesmo dia, a família, ela e a mãe, recebem a notícia de que o pai havia falecido e foi enterrado no cemitério da Araçá, sem a presença delas. Isso já me acendeu um baita sinal de alerta. Só que o paradigma indiciário diz assim, não é apenas um indício que vai me ajudar a construir um parâmetro, um cenário. Eu vou ter que ter a corroborar com outras coisas. Então, o que eu fui fazer? Bom, está dizendo que ele morreu e foi enterrado no cemitério do Araçá. Eu preciso comprovar, eu preciso analisar essa fonte criticamente para ver se essa notícia é verdadeira ou pelo menos tem um fundo de verdade. Aí eu fui nos documentos de enterramento oficial do cemitério do Araçá. E cá está, Sebastião Augusto foi enterrado no dia 13 de julho, que é o dia mais mortal, mais letal dos confrontos da greve, no cemitério do Araçá. E pelo documento de enterramento, o escrivão não coloca que nenhuma pessoa da família esteve como feito a declaração. O que ele escreve é que tinha, pelo que deu para entender, um oficial da polícia, ou pelo menos da segurança pública ali. Então, supõe-se que a pessoa que estava como declarando aquele corpo não fosse da família, e sim um funcionário da Secretaria de Segurança Pública. Muito bem. Esse documento diz que o Sebastião Augusto foi enterrado na Quadra Geral 139, aquela famigerada Quadra Geral para onde estavam indo os mortos oficiais e para onde estavam, segundo a notícia do Fanfula, os mortos não oficiais. Muito bem. Outra informação. Diz que o Sebastião Augusto morreu por síncope cardíaca. A Carolina, nessa mesma notícia do jornal A Capital, diz que o pai não morava na Lapa, então ela não entendia por que ele estava naquele posto policial e tampouco tinha o problema de saúde alegado no seu óbito. Muito bem, eu precisava de mais, se eu conseguisse encontrar mais documentação, seria ideal para eu construir esse cenário. E eu consegui. Também no arquivo público eu consigo o documento de necrópsia dele, do Gabinete Médico Legal, hoje é o famoso IML. Esse documento me traz uma outra informação que, por ser contraditória, ela me dá substância para esse amálgama de indícios. Ele diz assim, infelizmente, talvez não dê para entender pelo tamanho da figura, mas o médico legista, ele diz que o Sebastião foi encontrado de bruços na cela e que a morte dele foi por alcoolismo. Veja, ele não coloca uma causa-morte específica, como é na linguagem médica. Ele coloca por alcoolismo. Por alcoolismo, você pode morrer de N forma. Você pode morrer por problemas no fígado, no coração, no pulmão, enfim. Ele coloca alcoolismo. E que ele foi encontrado na cela de bruço. O que isso pode
me dá de indício? E é uma hipótese que eu levanto. O Estado, em nome da força pública, perdeu a mão do que estava acontecendo. Muitas mortes ocorreram. O que eles fizeram com esses corpos? O dispositivo necrogovernamental aí pode não ter sido podem ter sido de várias formas. E uma dessas formas pode ter sido com o que aconteceu com Sebastião Augusto. Ele foi preso no calor da greve, provavelmente espancado dentro da delegacia, como outros jornais já diziam que estava acontecendo com outros presos, morto em decorrência desse espancamento. E aí o que se faz? Devolve para a família e prova que o Estado cometeu um crime? Não, o próprio Estado vai dar conta através de forjamento de documentação e de um enterramento oficial. Esse tipo de forjar documentos, já na ditadura de 64, é muito estudado, é considerado o que é chamado pelos especialistas de desaparecimento administrativo. Você desaparece com evidências reais, com a causa real da morte, por exemplo, para não incriminar um crime de Estado, uma violência de Estado. Então, esse é o que eu vou chamar, né, na dissertação, do caso Sebastião Augusto. Durante as buscas no cemitério também, infelizmente, eu não consegui encontrar a campa dele, né? Muito provavelmente ele foi exumado e mudado de lugar, os remanescentes ósseos. O caso da irmã Virgínia também é um caso que saltou aos olhos, porque ela foi enterrada também no calor da greve, nos dias de maior confronto. Isso foi no levantamento do sepultamento do cemitério, que eu consegui visualizar. É uma irmã de uma ordem religiosa da Igreja Católica. Já existia um cemitério ao lado, que é o cemitério do Santíssimo Sacramento, para onde vai os religiosos, desde aquela época. E ela não foi, ela foi enterrada na quadra geral 139, só que existe uma anotação nessa documentação, onde o funcionário do Araçá diz assim: por ordem verbal do administrador-geral da prefeitura, deixar 2 campas vazias ao lado da cova da Virgínia. Porque este funcionário, que fez o assentamento do sepultamento dela, coloca que foi por ordem verbal do diretor da prefeitura para deixar 2 campas abertas. Me parece muito de que ele estava se precavendo de algo, porque não havia... Por quê? Isso não é tirado do nada. Foi comparado com outros documentos do mesmo período. E nenhum documento de assentamento de óbito existe uma notação como essa. Tiveram outros religiosos enterrados também no Araçá no ano de 1917, e nenhum deles tem essa notação. Então, indícios. Dias mais conflituosos da greve, justamente a quadra geral. Você pega um funcionário que recebe uma ordem verbal, ele diz ordem verbal, não documental, para deixar 2 covas abertas e a Virgínia enterrada no meio. Por que essas 2 covas abertas? E aí, estendendo a minha pesquisa, eu falei, não vou ficar encerrada apenas no ano de 1917 em relação aos periódicos, eu vou estender para mais para frente. 1919, 1920, cheguei até 1970. Para quê? Para verificar se existia ecos desses acontecimentos sendo narrados anos lá na frente. E esses ecos começaram a emergir. Então, aqui eu coloco algumas notações, né, do que estava nos principais jornais, né,
corpos indo para a região do Araçá em carros de bombeiro e, notem, em carroças de lixo, isso é importante. O jornal Fanfula, que diz que foi aberta 210 covas, né, que é aquele caso lá das covas clandestinas, que não se conseguiu comprovar. A Plebe e a Razão dando informações de corpos indo para o cemitério, que foram os jornais que ficaram fora daquele conluio, né, daquele cala-boca. E o cerco policial, que todos os jornais disseram que estavam no entorno do cemitério durante a noite, lá na colina do Araçá. Nessa busca que se estende para mais anos à frente de 1917, em 1919 eu encontro notícias no jornal, na revista O Parafuso, sobre esses enterramentos clandestinos. Perdão, 1917 ainda, 1919 eles vão também relatar, mas outro tipo de coisa sobre a greve. Em 1917 ainda, o jornal O Parafuso, ele vai até o cemitério do Araçá, ele manda repórteres para lá, disfarçados de operários, dizendo, olha, eu quero saber onde meu parente está enterrado. Eles mentiram para o funcionário do cemitério. É muito interessante. Até recomendo a leitura dessa revista. Na notícia eles dizem, fomos disfarçados até o administrador do cemitério e perguntamos onde está enterrado o meu parente. Eles mentiram que era o parente do Martinez. Aí o administrador do cemitério deu uma lista de pessoas que estavam enterradas lá na quadra geral 139. E esses repórteres vão até a quadra 139 com o número das campas que foram abertas. Eles olham para aquele número de campas e olham para o terreno e falam, não, tem mais gente enterrada aqui do que o que eles me deram como numeração. E aí levanta-se a suspeita, naquela época, pelo próprio jornal Parafuso, de que sim, houve enterramentos clandestinos. E ele, inclusive, essa revista, ela era uma ferrenha opositora do governo, né, do Altino Arantes, do PRP, e fazia quase que diariamente denúncias sobre aquela oligarquia, né, que aprontava muito. Eles denunciavam muitas coisas. E o Baby de Andrade, que era o Benedito de Andrade, que era o principal redator e dono da revista O Parafuso, ele cobrava todos os dias, a partir daquela notícia, uma resposta da força pública. O que é que vocês estão fazendo com os corpos desses operários que morreram nos confrontos? Óbvio, essa resposta nunca veio. Não oficialmente. Então, como eles foram testemunhas oculares daquela quadra 139, suponho, e disseram, olha, tem tantas campas abertas, recém-abertas, né? Eles chamam de carneiras, aqueles montinhos de terra com a cruzinha. Então, tem tantas campas abertas, está na cara que foram recém-abertas. Quando eu vou para o confronto do livro de registro do Araçá, eu vejo que aquelas duas campas que o administrador geral da prefeitura mandou o funcionário deixar aberta, elas estavam com enterramento, mas sem nome. Elas estão como vazia. Mas o repórter do Parafuso assegura na sua notícia de que a número 77 e 76, porque a Virgínia foi na 75, estavam com o enterramento recém-feito. Um indício de que alguma coisa estava acontecendo ali. Talvez mais um modal de dispositivo de necrogovernamentalidade. O que é que o Estado estava fazendo? Como é que ele estava dando conta desses mortos que ele estava produzindo? Muito bem, avançando aqui. Em 1919, mais uma notícia do Parafuso me chama muito a atenção, só que aí ela não é explícita. Numa dessas denúncias que ele continua fazendo em relação ao governo, ao PRP, às oligarquias, ele faz uma menção
a um forno incineratório de lixo para onde deveriam ser encaminhados os desafetos políticos. Eu acho aquilo muito estranho, né? Primeiro porque eu nunca ouvi falar, até então, de um forno incinerador de lixo do Araçá. Como assim? Tinha um forno incineratório de lixo ali no Araçá? E segundo, o que é que o Baby de Andrade, que era um repórter investigativo, a gente pode considerar o Baby de Andrade como um repórter investigativo, que fazia denúncias, estava me falando sobre mandar opositores desafetos para um forno incineratório. Era como se fosse uma notícia jocosa, jogando uma desconfiança, sabe? Aí eu fui tentar entender, fazer a análise crítica da fonte e procurar saber se existia esse forno incineratório. E existia. Em 1913, a limpeza pública da cidade, né? A prefeitura começou a pensar sobre a limpeza pública, porque a população, a partir do momento em que a imigração vem, ela aumenta vertiginosamente, e com isso toda a questão da cidade tem que ser pensada, né? Toda a questão de infraestrutura da cidade e limpeza urbana. E aí eles começam a construir fornos incineratórios de lixo, para dar conta do lixo doméstico recolhido na cidade. Foram divididas 4 zonas, norte, sul, leste e oeste, e a zona oeste foi construído, em 1913, um forno incinerador de lixo com capacidade de 40 toneladas dia, praticamente ao lado do cemitério do Araçá. Eu digo praticamente porque ali na avenida, para quem conhece São Paulo, né? Cemitério do Araçá, Avenida Doutor Arnaldo. Do outro lado da avenida, tem um hospital infantil para câncer infantil, chama Itaci, alguma coisa assim, que fica numa descida. E era exatamente ali onde estava construído o forno incineratório de lixo. Infelizmente, a história do Brasil não guarda a memória, né? Aliás, muito pelo contrário, ela faz questão de destruir a memória, né, por N motivos. Esse forno, ele trabalhou até os anos 40 e foi demolido. E não sobrou absolutamente nada. Nenhuma plaquinha, nenhum remanescente, nada dizendo que ali havia um forno incinerador de lixo. E o mais surpreendente é como é que eu cheguei a essa informação detalhada de um forno incinerador de lixo. Eu tive que buscar trabalhos acadêmicos na área de saneamento público para poder entender que existia esse forno. E ainda assim, esses trabalhos me diziam mais ou menos uma coisa por cima, que foi um forno lá na Araçá, que incinerava tantas toneladas de lixo, e parava por aí. Até que nos documentos da CETESB, eu encontrei um livro feito por um historiador, que fez o levantamento de toda a história da limpeza pública de São Paulo, e aí ele dá mais detalhes desse forno. Muito bem. Com esses detalhes de capacidade de queima, de localização geográfica, de construção, eu vou de novo para as notícias do jornal, esquecendo o parafuso. Eu quero saber mais sobre esse forno, num sentido de funcionamento mesmo. E aí eu descubro que, inclusive em 1917, esse forno não queimava apenas lixo. Ele queimava animais de grande porte, inclusive bois e vacas. Como assim? A gente tinha um matadouro central, que ficava hoje onde é a Cinemateca, ali na Vila Mariana. Esse matadouro, como qualquer matadouro, distribuía a carne para a cidade de São Paulo. Os animais que eram inviáveis por doença ou qualquer outro acidente precisavam ser incinerados. E eles mandavam para o forno incinerador do Araçá. Esse forno trabalhava 24 horas por dia e queimava material orgânico de grande porte. Muito bem. Qual a conexão? Eu estou fazendo, não é nem um levantamento de hipótese propriamente dito. É uma discussão
que eu trago para a pesquisa, que pode ser e deve ser aprofundada, não só por mim, como também por outros pesquisadores que virão depois, que a gente tem notícias ventilando de corpos subindo para a colina do Araçá, não só em carroças, não só em carros de polícia e de bombeiro, mas em carroças de lixo. Esse forno incinerador fica muito próximo das entradas ou saídas do cemitério na parte do fundo, que é onde fica próximo à quadra geral 139. Isso me ajudou também a entender quando eu fui fazer o trabalho de campo. O próximo slide é esse. Esse slide mostra, mais ou menos, essa configuração. A quadra geral 139, onde as notícias de enterramento clandestino estavam acontecendo, e onde o Sebastião Augusto, que é uma suspeita muito grande, né? Uma coisa muito estranha. A irmã Virgínia, também outra coisa estranha. Tudo na quadra 139. Olha só, eu tenho portões que fazem uma conexão com a rua. Na calada da noite, eu consigo subir corpos ou qualquer outra coisa para esse forno incinerador do Araçá. Quando a gente lê as notícias, a gente consegue construir esse cenário, não chegando, obviamente, ao que realmente aconteceu, mas eu posso dizer que é alguma coisa muito próxima, porque até sobre a iluminação pública eu fui verificar. E em 1917, a Light ainda não tinha instalado postes de luz nessa região. Toda essa região aqui era praticamente erma, escura. Existia o sítio, eles chamam de sítio, né, Vanderlei, que foi o loteamento que deu origem à região do Pacaembu, mas muito mais lá para baixo. Aqui não tinha quase casa nenhuma, era tudo muito ermo. E veja, sem seu Fanfula falando nas notícias de enterramento clandestino e sem seu Parafuso falando nas notícias supostas desse forno incinerador, todos os outros jornais falavam, olha, nos dias de maiores confrontos, existia um cerco policial na região do Araçá, que é a tal da colina do Araçá. Então, eu trago essa hipótese para ser discutida, se pode não ter sido também um modal, um dispositivo necrogovernamental para assumir. Não digo com 210 corpos, porque também a notícia pode ter supervalorizado, né? Quando eu fui estudar para fazer as críticas aos periódicos, muitos autores que falam sobre análise de periódico dizem isso. Olha, às vezes o jornal, dependendo da sua categoria, a quem ele está afiliado, né, ele supervaloriza ou não a notícia. Então, a gente, enquanto pesquisador, tem que ter esse balanceamento. Então, eu não digo 210 corpos, isso talvez nunca aconteceu, mas 1 ou 2 ou 3 a mais, né, que não entrou nesse dispositivo de enterramento clandestino. Houve enterramento clandestino no Araçá? Pode ser que sim também. Pode ser que essa cova, essa vala aberta, pelo tempo decorrido, a gente também não consiga chegar nela. Mas veja aqueles casos da Virgínia e do Sebastião, levantam essa suspeita também. Então, eu trago para a minha pesquisa essa discussão desses modais de desaparecimento e também, agora, para finalizar, eu trago uma perspectiva, um retorno sobre uma ótica social, né? Que eu acho que toda pesquisa acadêmica ela tem ou deveria ter essa objetividade, trazer algo para a sociedade, uma discussão, uma política pública, algo que faça sentido para a sociedade. Então, eu considero, né, que esses desaparecidos da greve de 1917, sejam eles enterrados em covas clandestinas, sejam eles levados para outros lugares, sejam eles
destruídos seus corpos num forno incinerador de lixo. Cambaíba aconteceu isso na ditadura militar. Foram queimadas 5 pessoas num forno incinerador de cana-de-açúcar. Por que um forno incinerador de lixo onde queimavam bois inteiros ou grandes partes de material orgânico? Por que não? 1, 2, 3, 5 pessoas. Então, eu trago essa perspectiva para a sociedade, dizendo assim, olha, esses desaparecidos políticos, esses desaparecidos durante a greve, esses grevistas que estavam lá lutando pelos seus direitos, lutando pela sua sobrevivência, esses mortos durante a greve são perseguidos políticos. Eles estavam lutando politicamente pela sua vida, pelo seu direito, e por causa das suas ideias, eles foram perseguidos, mortos, encarcerados e torturados. A história depois mostra que, depois de 1920, a coisa ficou muito acirrada, né? Principalmente no governo de Arthur Bernardes, mas isso é uma conversa para uma próxima pesquisa. Então, pelo menos, nesse recorte temporal de 1917, eu gostaria muito, né, como pesquisadora, de que esses mortos e desaparecidos sejam reconhecidos como desaparecidos políticos na história do nosso país. Eu agradeço a todos e todas que ficaram até o final, e é isso. Parabéns, professora. Excelente pesquisa. Gostaria de, quando você for fazer a defesa, nos desse, né, o dia, o horário, para a gente poder assistir. Com certeza. Essa greve, como você falou, realmente é uma greve emblemática na história do Brasil até hoje. Quem conhece a história do Brasil, assim, especialmente da Primeira República, ela chama atenção. E até hoje nós podemos, mesmo com as pessoas que não conhecem a história, parece que essa greve tem ainda os seus ecos nos dias de hoje. E justamente por causa disso, eu gostaria, assim, nós temos pouco tempo assim para perguntas e respostas, mas tem uma coisa que me incomodou durante a sua fala, que por causa da atualidade da sua pesquisa, porque, na verdade, a sua pesquisa não é exatamente 1917, nós podemos trazer para 2025. A senhora consegue fazer um paralelo entre a violência do Estado de 1917 com a violência do Estado em 2025? Naquele tempo não existia polícia militar, hoje nós temos essa polícia militar. A postura do governador de São Paulo daquela época, do prefeito da cidade, com a postura atual, é possível fazer um paralelo? Francisco, é amplamente possível fazer esse paralelo, né? Por conta do tempo, não pude dar tantos detalhes assim, mas essa sua pergunta foi bastante salutar. Quando eu fiz todos os levantamentos, eu tive que também estudar um pouquinho sobre a história da força pública, né? Para poder entender, poxa, por que tanta violência assim, né? E tem um trabalho de um pesquisador, ele trabalha no Arquivo Público do Estado, é o Marcelo Tadeu Quintanilha. Ele escreveu um livro, eu li a tese, mas tem um livro publicado, chama... Nossa, me fugiu o nome agora. Eu vou lembrar, eu vou falar. Ele conta exatamente a história da força pública, né? E ele relata como ela foi instrumentalizada. A gente já via naquela época, por exemplo, 1906, o prefeito de São Paulo, Washington Luiz, era secretário de Segurança Pública. E ele fez questão de profissionalizar a força pública nesse mandato dele enquanto secretário de Segurança. E aí a coisa foi evoluindo.
Durante as pesquisas também, quando eu falo dos ecos que eu fui procurar, né, nos anos posteriores, e isso eu acho que é uma coisa muito importante, a gente tem um recorte de pesquisa temporal, geográfico, que, óbvio, a gente tem que obedecer, mas nada nos impede de ter uma visão holística, né, uma visão mais ampla. Então, eu fui mais para frente. Quando eu fui mais para frente, a greve gritava, né? O que ela não gritava em 1917, ela dava seus gritos lá em 1919, 20, como eu disse, da revista Parafuso. E teve um jornal, que foi a Folha de Santos, eu acho, se não me engano, nos anos 20, ela fez uma entrevista com e aí eu vou fazer esse paralelo com 2025. Ela fez uma entrevista com o então capitão Miguel Costa, o famoso da coluna Prestes. Na época da greve, ele era coronel da Força Pública. E ele diz, com todas as letras, nessa reportagem, ele foi chamado, nos dias da greve, pelo então chefe de polícia, chamado Tirso Martins, o delegado-geral, né? E o delegado-geral chama ele na sala dele e fala assim, olha, a coisa tá feia, a gente perdeu a mão, não sabemos o que mais fazer, né? Eu quero que você vá para o Brás com a sua tropa e dê o exemplo. Você vai matar se for preciso. Está escrito isso. Você vai matar se for preciso. E aí o Miguel Costa, até nessa reportagem, ele diz que foi nesse momento que ele se tornou um revoltado, né? Um socialista. Que ele foi com a tropa dele, com essa ordem para matar, mas que ele chegou lá, ele viu a precariedade de vida dos operários, entrou, inclusive, nos cortiços, nas vilas operárias, conversou com eles, pelo menos daquela região em que ele foi destacado, diz ele, que conseguiu fazer com que os grevistas parassem de fazer essas insurgências, essas barricadas. Sendo isso verdade ou não, se ele conseguiu ou não, ou se ele matou mesmo de verdade, o importante houve uma notícia de que o delegado-geral deu uma ordem expressa para que matasse se fosse necessário. Isso em um dos dias, que dirá nos outros, né, que a gente consegue verificar através desse panorama dos jornais. Muito bem. A polícia, ela foi marcada, ela foi treinada em cima dessa configuração. Ela foi treinada em cima de uma configuração eugenista, xenofóbica, racista. Estou dizendo ainda daquela época, tá? Uhum. Ela se torna força pública, né? Aquela corporação, ela passa de força pública para polícia militar em 1971 ou 72, se não me engano. Então, ela continua sendo aquele braço. Ela passa a ser polícia militar, inclusive, para acabar com a guerrilha urbana, que era os insurgentes contra a ditadura militar. Veja, não se desfaz da noite para o dia, né, as intenções. É muito claro que essas intenções continuam as mesmas nesse tal fio da história que eu quero trazer através desse trabalho, embora ele seja um estudo de caso, acima de tudo, né? Então, você tem um chefe de polícia que no início do século XX dizia, mata se for preciso. Hoje você tem um secretário de Segurança Pública que não diz isso na televisão, nas suas coletivas, mas que a gente sabe muito bem que as ordens são essas. Veja, aquele estudo mesmo que o Caco Barcelos fez nos anos 90, que depois ele escreveu Rota 66, o que ele diz sobre o Esquadrão da Morte? Quando eu li o trabalho do Marcelo Quintanilha, que chama A Civilização do Delegado, agora me lembrei. Quando eu li A Civilização do Delegado e quando eu li Rota 66, eu estava lendo a mesma coisa em tempos diferentes, apenas. Entendeu? Então, sim, como você bem pontuou,
Embora eu esteja falando de 1917, eu estou com os meus olhos no presente, mas também olhando para o passado. É muito atual, é muito atual. Então, a história da polícia, a polícia em si, né? Ela foi criada para acabar com as tais classes perigosas, que eram as classes denominadas pela burguesia, que eram os pobres. Os pobres eram as classes perigosas, as classes que traziam doença, que traziam problema para a ordem social, né? Que não podiam se insurgir. Então, sim, eu falo sem medo de errar. Essa nossa polícia de hoje é a mesma polícia de antigamente e ela foi treinada para aniquilar o pobre, o preto, o marginalizado. E não, ela foi treinada por inimigo interno, né? Então, ela considera o inimigo interno o seu próprio povo, assim como o exército, enfim. Mas falo sem medo de errar, é bastante atual e a gente pode trazer isso para o olhar de 2025. Pois é. Eu posso dizer, então, que a sua pesquisa é um horror, no sentido de que realmente ela mostra algo que não está assim exposto na mídia, né? É bem velado. Eu percebo assim que nos grandes canais e nos jornais, né? Eu não vou dizer os nomes, mas nos jornais mais de maior visibilidade na televisão e na internet, todas as vezes que se vai falar alguma coisa sobre o trabalho, né, da polícia, há certos crimes que são tão hediondos que não dá para esconder. Mas, mesmo assim, a notícia ela é calibrada, né? Sim. Ela é calibrada. Mas quando por exemplo, o indivíduo assim destituído de poder que faz o delito, às vezes a notícia é ampliada, né? Coloca-se mais verde, mais amarelo, exato, mais vermelho, né? E quando o policial é morto, né? E é mais ou menos evidente de que ele foi vítima de... Porque a polícia também é vítima da violência. Sim, sim. Ela é vítima dela mesma, né? Do próprio sistema, dizemos. Eu diria, assim, existe um sistema, né? Que não é exatamente este secretário, este governador, mas como eu até vou adquirir esse livro, A Civilização do Delegado, me chamou muito a atenção. É interessantíssimo, eu recomendo muito. E o Rota 66, né, que você falou. Isso. E então, depois eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar para as pessoas que quiserem, se há possibilidade de adquirir, né, esses livros. Então, existe já uma estrutura, né, ideológica, talvez, da polícia como aquela que protege a propriedade a qualquer custo. Exato. A qualquer custo. Exato. Bem diferente de polícias de outros países, né? Que a gente vê que o policial não vai armado, né? Ele vai para tentar contornar situações, né? O uso de armas é um caso mais extremo. Exato. Agora, o que eu achei mais assim interessante na sua pesquisa, interessante não, eu achei mais sensacional, foi a descoberta de que a quadra 139, né? Ela é a mesma. Aí eu fiquei assim, nossa, existia uma crença geral de que ela não existia e você foi lá e descobriu, não, ela é a mesma. Ela é a mesma. Isso aí é nossa, que achado interessante, né? Foi através do que a gente chama, né? Eu brinco com meu marido, é a pedra de Roseta. Porque sim. A gente foi... Ele me ajudou muito, aliás, ele me ajuda muito nesses levantamentos, e a gente, no trabalho de campo, fomos até a quadra 139, né? E, bom, vamos tentar ver se tem alguma campa que dê para entender se o enterramento, porque está muito mal conservado. E a gente conseguiu encontrar uma, porque a gente fez uma decupagem, né? A gente pegou tijolo, raspamos, aí a cor do tijolo mostrou o que estava escrito.
Estava escrito 10 de junho de 1917. E deu para ler Carmela. Agora a gente vai para os livros de enterramento do Araçá. Quando a gente foi para os livros de enterramento, tá lá, Carmela, Bosse, sepultada no dia 10 de junho de 1917, na quadra 139, perpetuado. Que quando era perpetuado no mesmo lugar, eles colocavam, né? E aí, puxa, a gente deu saltos de alegria. Olha só, a nossa pedra de Roseta é a mesma quadra. E aí, se tiver algum... Porque, assim, como eu disse na apresentação, é muito difícil a gente ter vestígios arqueológicos. Talvez fosse um sonho meu, mas nada é impossível, né? A Vala de Perus, eu tenho ela como paradigma, embora eu possa estar cometendo algum anacronismo, mas eu tenho ela como paradigma. A Vala de Perus foi sorte, foi golpe de sorte e foi tempo decorrido, né? As duas coisas corroboraram para que houvesse um sucesso na descoberta. No meu caso, eu não tenho esse golpe de sorte de ninguém me denunciar. Olha, fui eu que participei do enterramento, então pode ir lá que tem. E eu tenho um tempo decorrido aí. Mas a lei de enterramentos, e até isso eu tive que procurar, tipo nos diários oficiais da época, elas diziam assim, olha, o tempo de exumação são 5 anos. Então, após 5 anos, você tem que tirar os remanescentes, pôr em outro lugar que a família definir. Quando não houver família, ou quando não houver definição, pega esses ossos e enterra, vamos dizer, 7 palmos abaixo, e aquele lugar que ficar vazio, vai haver um novo enterramento. Então, se esses mortos de 1917, num desses modais de desaparecimento, porque eu continuo defendendo que não foi só ali, pode ter sido de outras formas, podem estar a 7 palmos e novos enterramentos ao longo do tempo, como não teve família que reclamou e coisa e tal, podem estar ali, esses remanescentes. E aí, só um trabalho mesmo de arqueologia forense e antropologia forense para poder fazer. Mas para isso precisa ter vontade política, né? Um indício forte de que tenha, não sei se apenas um trabalho de mestrado pode levantar essa suspeita, ou se tem que ter uma coisa a mais. Mas, enfim, precisa ter uma vontade política muito grande de pegar um equipamento, de fazer uma sondagem, né? Porque isso ajudaria não apenas o meu trabalho, a minha pesquisa, a pesquisa é para o mundo, não é minha. Sim. Mas ajudaria, por exemplo, que eu vejo naquele cemitério, e acredito que em outros históricos também, é a falta de memória que ali existe. Eu acho que aquilo ali precisa urgentemente, e agora foi privatizado, né? Piorou? Piorou. Urgentemente de um levantamento histórico. Então, enfim, né? Enquanto você estava falando, eu fiz uma pesquisazinha. Esse cemitério do Araçá é um cemitério meio de elite, né? Agora. Chateaubriand. Não, mas ali diz que... Aqui, quer ver? Sim, tem figuras históricas importantes. Silva Becker, né? Alto Lembo, o Zerbini, o doutor Zerbini, né? O Fábio Sabag, que foi um ator importante, né? Francisco Petrônio, aquele cantor que tinha uma voz muito bonita. Sim, eu cheguei a ver o túmulo dele. Então, Nair Belo, né? Então, é um cemitério, assim, no sentido de que ele tem muita história para contar ali, né? Tem muita mesmo. E as pessoas mal sabem que ele foi o palco de enterramentos de operários que, quando não existiam os direitos trabalhistas, estavam dando a sua vida. Né? A gente pode chegar a essa conclusão. Eles deram a sua vida para que a gente, hoje, né, apesar do desmantelamento que teve no governo Temer, mas a gente tem direitos sociais, direitos trabalhistas que eles não tinham na época. Quantas pessoas deram a vida por isso, né? E que morreram na mão da polícia, enfim. Eu acho que ali é um lugar de memória muito importante,
muito importante mesmo, como é Perus para os desaparecidos da ditadura. Muito bem. Infelizmente, o tempo passa. A gente tinha combinado que você iria falar mais ou menos 1 hora, já são 1h40. Mais. Não, mas excelente, excelente. Inclusive, para quem faz pesquisa assim, com jornais, né? Uhum. E também para quem... A pesquisa, em geral, você mostrou que tem obstáculos a serem vencidos, que não é só uma questão livresca, né? Não só através de textos e teorias, você fez um trabalho de escavação, né? Uhum. Manual, físico mesmo, Sim. teve que andar, gastar tempo, e a sua dissertação de mestrado promete ser uma coisa de valor, né? E eu espero que você, no doutorado, posteriormente, talvez aprofunde mais ainda. Com certeza vou aprofundar. Então, nós queremos agradecer de novo a professora Eliane Furoni, e que ela continue nas suas pesquisas, seja muito bem-sucedida, e que você que está assistindo e que tem interesse nessa área, né, de pesquisa em jornais, etc., possa perceber o modelo, né, que ela apresentou. Então, muito obrigado, professora, por ter dedicado esses momentos aqui conosco. E, por favor, né, você que está assistindo, compartilhe, divulgue o trabalho da professora através desse vídeo, e que outras pessoas se sintam incentivadas a pesquisar o trabalho, assim, trabalho sofrido, né, do proletário brasileiro. Não se trata aqui uma questão de esquerda e direita, se trata de uma questão dos direitos humanos, que hoje são muito pisados por esse neoliberalismo, que é muito mais cruel do que o modelo capitalista daquela época. Então, professora, parabéns e sucesso aí no seu trabalho. Obrigada. Obrigada a todos.